Olá, recebemos no Vitalidade de hoje a psicoterapeuta e gerontologista Tanani Ledur para conversar sobre os altos índices de atentado contra a própria vida na terceira idade. Com essa entrevista, fechamos as atividades do Setembro Amarelo, mês de valorização da vida e contra o suicídio. Tanani, então seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitalidade. Muito obrigada, Tatiane, é um prazer. O Ministério da Saúde divulgou em setembro de 2017 o primeiro boletim epidemiológico de tentativas e óbito por suicídios no Brasil. Um dos alertas é a alta taxa de suicídio entre idosos com mais de 70 anos. Nessa faixa etária foram registradas médias de 8,9 mortes por 100 mil nos últimos 6 anos. A média nacional é de 5,5 por 100 mil. Então, Tanani, qual, na sua opinião, é um dos principais motivos para ter aumentado tanto assim os índices de suicídios na terceira idade? Bem, Tatiane, na terceira idade o suicídio ele tem um enfoque um pouco diferente do que nas demais faixas etárias. Eu considero que fator principal, solidão, negligência da família. Negligência pode ser algo até muito sutil, porque muitas vezes a pessoa está em depressão e não é percebido pela família. Então eu coloco esses dois tópicos como principais fatores: solidão, isolamento social, a pessoa se sente muito só, e também uma depressão já instalada, quando a pessoa não trata ou nem sabe que está com a doença. São os dois fatores principais de suicídio na terceira idade. Nós conversamos aqui no Vitalidade, marcando as atividades do Setembro Amarelo com o porta-voz nacional do CVV, o Anildo, né, o seu Anildo. E nós falamos no programa sobre a necessidade de se falar sobre suicídio, porque antigamente tinha-se uma cultura, né, de camuflar, até na mídia o assunto ele era mascarado, né? Na tua opinião, nos últimos anos, esse tema ele tem sido desmistificado, assim, e isso é importante, se falar sobre suicídio, não só durante o Setembro Amarelo, né, mas durante o ano todo, para se prevenir casos, por exemplo? Sim, infelizmente ainda é um assunto que não é muito comentado, né? E na psicoterapia a gente percebe que as pessoas não costumam tocar no assunto. Infelizmente é um tema ainda pouco abordado por tabu, preconceito. Algumas pessoas pensam até que falar no assunto tu vai estar dando a ideia para talvez alguém cometer o ato, mas é bem ao contrário. É um assunto sim que precisa ser desmistificado. A gente ainda está em processo, acho que a sociedade não atentou para isso ainda, infelizmente. Você falou na primeira pergunta sobre os altos índices de suicídio na terceira idade, né? Terceira idade a gente considera mais de 50, mais de 60 anos? A partir dos 60, 65, né? Isso é muito regional, assim. A partir dos 60 anos. E você acredita que o fato de ser uma idade em que as pessoas estão deixando de ser produtiva, por exemplo, no sentido de se aposentar, né? Isso contribui para essa solidão, uma possível depressão, esse isolamento, assim? Com certeza, a aposentadoria é um marco, né? Nesse questionamento da terceira idade, do que eu vou fazer de agora em diante, como vai ser minha vida. É uma nova etapa para a qual a maioria das pessoas não se prepara posteriormente. Então, realmente, a aposentadoria sempre é um marco que muda radicalmente a vida das pessoas quando entram na terceira idade. Então, a gente pode considerar, sim, que a aposentadoria está muito por trás deste processo, assim, de depressão, de enfrentamento das doenças, do afastamento social, do isolamento. Eu considero que a aposentadoria, quando ela não é previamente estudada, se organizada, ocorrem realmente esses fatores. E como seria uma boa maneira, assim, do idoso ou da pessoa, né, ir se preparando para esse momento que às vezes é tão esperado, né, mas é uma ruptura às vezes abrupta, assim, né, e acaba levando para uma depressão?
Sim, a maioria das pessoas está sempre esperando, né? Todo mundo quer se aposentar, imaginando assim, bom, agora eu vou descansar, desfrutar da vida, vou viajar, né? Isso realmente se faz nos primeiros tempos, nos primeiros meses, mas e depois? Né? Por tu não estares mais trabalhando, ninguém fica eternamente viajando ou só passeando. Então chega um momento em que o idoso se vê sem perspectiva nenhuma, sem foco, sem um norte assim para a sua vida. Por quê? Porque não houve anteriormente uma reflexão sobre como será daqui em diante. Né? Importante que a família participe também, que a pessoa antes de se aposentar já faça uma organização financeira também, se previna de todos os modos e pense algo em que ela possa utilizar o tempo útil. É importante não aposentar-se da vida, né? Porque a pessoa sempre tem que ter um foco, a gente tem que ter um objetivo. Né? Então não adianta chegar na aposentadoria e não saber o que fazer com ela. Por isso é importante achar um caminho a ser trilhado antes que este momento chegue. A inserção em outros grupos de lazer, de Sim. artesanato, hobbies também, né? Pode ajudar nesse processo? Com certeza. Existem hoje, estão surgindo agora, na verdade, né, com o advento da terceira idade que está vindo em massa, muitos grupos de atividades coletivas, seja no esporte, no campo das artes, cultural. Então, realmente está havendo espaço para o público da terceira idade não deixar o isolamento social tomar conta, né? É preciso fazer parte de algum grupo, a sensação de pertencimento. É importante não se isolar. Sempre há alguma atividade, algo útil para se ocupar o tempo. Sempre vai existir, dependendo da boa vontade, da disposição do idoso. Eu estava lendo a cartilha de prevenção de suicídios do Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, e nela alerta que a fatalidade, né, o suicídio, acontece geralmente 3 meses após a mudança do estado ativo para o inativo, no caso da aposentadoria, né. A terapia, ela também é uma forma das pessoas se prepararem para esse momento, e as empresas, elas podem fazer alguma coisa, elas já estão se conscientizando desse processo para tornar essa fase da vida mais tranquila, assim. Sim, essa transição da fase produtiva para a fase inativa, vamos dizer, entre aspas, a grande maioria das empresas ainda não desenvolve uma cultura sobre isso. A gente percebe que poucas, com raras exceções, existem já um programa de aproveitamento de aposentados ou pessoas da terceira idade que já se afastaram há algum tempo e querem retornar. Existem algumas raras empresas, assim, com pouca visibilidade, que estão aderindo a este tipo de programa. Mas realmente eu percebo que a sociedade ainda não está assim se adequando a tempo, né? Como deveria ser para este momento. Porque esses 3 meses, que é um período bem crítico após a aposentadoria, justamente são aqueles 3 meses em que, como eu falei anteriormente, a pessoa entrou em férias definitivas, já viajou, curtiu bastante, fez o que não podia ter feito antes enquanto trabalhava, aí passou aquela euforia, passou aqueles 3 meses, né? Período de férias, entre aspas, já se esgotou, aí começa realmente uma crise, onde a psicoterapia pode, sim, com toda certeza, auxiliar o indivíduo a se enxergar numa situação diferente, onde ele possa sentir-se útil e produtivo. E nós temos um perfil das pessoas que estão na terceira idade, que estão cometendo suicídio. Aqui no dado que a gente trouxe do Ministério da Saúde, né, registradas a média de 8,9 mortes por 100 mil nos últimos 6 anos, enquanto a média nacional é de 5,5 por 100 mil. Quem está cometendo mais suicídios, homens, as mulheres? Olha, em relação a gênero, não está muito especificado isso, mas nós sabemos que os homens, eles têm uma resistência maior a procurar ajuda nos momentos de crise. As mulheres, pela própria natureza feminina, já se dão mais a trocar ideias,
né, confidências. Já os homens, por terem mais esta resistência, eles acabam enfrentando as crises sozinhos, muito mais solitários. Então, embora os dados não especifiquem o gênero exatamente, sabemos que entre os homens o suicídio na terceira idade é mais ocorrente. As mulheres, elas têm menos vergonha de admitir que precisam de ajuda, então, também. Isso, para a mulher já é algo natural procurar sentir-se melhor. Já para os homens, alguns, é um sinal de fraqueza, muitos não admitem a solidão, né, a tristeza daquele momento de estar sem saber para onde ir. Entre os homens isso é mais recorrente. Não é uma regra, mas é mais provável entre os homens, sim. Outra questão que nós temos, até fizemos um Vitalidade há um pouco tempo atrás, é sobre a longevidade, né? O Brasil está envelhecendo, sim, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas estão chegando na terceira idade com... o idoso de hoje em dia é diferente do idoso do passado. Intelectualmente mais ativo, né? Sim. Então, isso também traz mais frustração. Tipo, tá ainda no auge, né? E de repente se vê fora do mercado de trabalho, sem algumas autonomias. Sim, este idoso que tem um perfil mais ativo, porque isto muito já é da característica da personalidade que a pessoa já traz. Estes idosos mais proativos, eu diria assim, eles enfrentam menos dificuldades com a aposentadoria, porque provavelmente estes já estão se programando de maneira social, como vão interagir, as atividades para ocupar o tempo livre, né? As pessoas mais proativas enfrentam menos conflito neste momento de transição da aposentadoria, da vida ativa para a aposentadoria. Nós temos outros dados aqui, projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, né, que indicam que em 2005, 10% da população estava acima dos 60 anos. E em 2015, eram mais de 14%. Esse dado vem ao encontro da questão que estávamos falando, né? Sim. E a avaliação é que esse número de idosos, ele quadruplique até 2060. O que ainda é preciso ser pensado e planejado para o futuro, né, em questões de políticas públicas e de saúde pública mesmo, para essa faixa da população? Ainda há muito que ser feito em termos de políticas públicas, porque eu percebo que já existem alguns passos que partem geralmente dos municípios em pequenas ações, mas se a gente for analisar a quantidade de pessoas da terceira idade que já estão ociosas, a gente percebe que de fato existem há poucos programas públicos que englobam essa faixa etária. Então eu percebo que na parte de políticas públicas ainda há muito que ser feito, principalmente na área de saúde e na área social, né, para que as pessoas tenham uma interação em grupo. Essas duas fontes são essenciais e as primeiras, na minha visão, que devem ser trabalhadas para não gerar uma exclusão social das pessoas da terceira idade. Tu falaste anteriormente ali também da solidão e do isolamento social, né, que estão entre os principais fatores de suicídio Sim. na terceira idade. E nessa época de crise, de recessão financeira, também é um agravante, também tem feito com que mais idosos tenham tentado, por exemplo, se matar? Com certeza, o fator financeiro, Econômico, né? fator econômico, financeiro, é um dos gatilhos também para esse número tão expressivo de suicídio na terceira idade. Até porque muitos idosos aposentados são explorados financeiramente pelos seus familiares, né? E muitos não querem tomar uma atitude contra, até porque não querem aumentar o conflito, não querem piorar as coisas e deixam essa situação se prolongar. E também porque a maioria dos idosos não faz um planejamento financeiro correto antes da aposentadoria. Procurar meios de incrementar a renda, para que não fique de fato só dependente da aposentadoria, ainda mais em tempos de incerteza
da Previdência, que a gente não sabe o que vem por aí. O fator econômico, financeiro, principalmente nessas épocas de crise, sim, influencia muito no fator do suicídio. E o que contribui também para a depressão, nessa idade, geralmente, alguns idosos, eles perdem algumas autonomias, né? Vão numa consulta, o filho fala por ele, às vezes tem de abandonar a própria casa para ir morar numa casa geriátrica, né? Num lar de idoso. Então, como a família pode compreender esse momento e pode agir de maneira a tornar essa época mais agradável, né, para o seu ente querido, né? Sim, é muito importante que a família perceba as condições, de fato, psicológicas, emocionais, e antes de tomar uma atitude definitiva em relação a colocar o idoso ou não em um residencial geriátrico, eu acredito que é importante a família fazer uma avaliação clínica profunda com psicólogos, médicos, para ver de fato se esta pessoa não está precisando apenas de uma terapia, de um entrosamento social maior ou dentro da família também, porque muitos familiares consideram que o idoso está triste, deprimido e não quer mais, eles dizem muitas vezes a família que o idoso não quer mais ficar no lar, mas é porque a família não está ali dando a devida atenção. Então o entrosamento familiar, a atenção, o carinho, são ações que não custam dinheiro e que são fundamentais e que estão faltando muito. Estão em falta, assim, o carinho, o diálogo, a atenção com as pessoas da terceira idade. É o primeiro ponto, né? E se a família, de fato, percebe que não há um cuidador adequado ou que não há pessoas suficientemente interessadas em cuidar, em ficar ali disponíveis ao idoso, né? Que procure também um lar, que existem ótimas alternativas. Importante é que o idoso seja assistido corretamente, né? Nos quesitos saúde, atenção, alimentação, os cuidados básicos precisam ser muito bem analisados pela família também antes de direcionar o seu familiar para um residencial geriátrico. Tanani, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, então. Hoje estamos conversando com a psicoterapeuta e gerontologista Tanani Ledur sobre suicídio na terceira idade. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Continue conosco. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta com o programa Vitalidade, hoje falando sobre os motivos pelos quais os índices de suicídio na terceira idade estão tão altos e o que podemos fazer para mudar essa realidade. Tanani Ledur aqui conosco, então, debatendo esse importante tema. A terceira idade ela é marcada do ponto de vista existencial pela finitude da vida, né? Vários lutos, de repente, do companheiro, de algum filho, das pessoas que estão ao redor. Por passar por mais momentos como esse, isso também traz algum sentimento de colocar fim à sua própria vida? Sim. A gente percebe na psicoterapia que em pessoas já com esta característica de depressão, que já tem uma tendência à depressão, este acúmulo de perdas ao longo do trajeto
ele precisa ser trabalhado. Muitas pessoas simplesmente se dão o tempo do luto, né? Passou, logo mais ocorre outra perda e assim sucessivamente. E a gente percebe que muitos idosos carregam consigo aquele peso das perdas e não conseguem nem expressar. Isso vem de uma hora para outra, em um momento isso vai aflorar, através de uma depressão, ou simplesmente uma tristeza profunda que faz com que a pessoa de fato se isole socialmente. Então, tanto a família, os amigos, principalmente os amigos que são os mais próximos, precisam perceber esses fatores que já ocorreram com o idoso e perguntar como está se sentindo, se quer desabafar, porque um dos maiores problemas também do idoso é não ter com quem se abrir, né? Esse é um dos fatores. Os que procuram a psicoterapia já têm, né, essa questão resolvida, assim, que é a troca de ideias e a organização das ideias, digamos assim, é o que a gente faz. Mas a maioria dos idosos que não procura ou talvez não tenha acesso, é importante procurar os amigos, né, e colocar para fora, não ficar somatizando tristezas. Isso é importante que se tenha em mente, não ficar acumulando perdas, somatizando tristezas. Tudo pode ser trabalhado. Que sinais a família e os amigos devem estar atentos, por exemplo, na mudança de conduta de um idoso que possa indicar possível solidão, tristeza extrema, né? Sim. E até possível potencial suicida, né? Sim. As pessoas que têm um potencial suicida, elas apresentam de imediato, fatores assim prévios, isolamento social. E uma mudança muito brusca de comportamento. Aquelas pessoas que já eram mais tímidas, né, obviamente que chega um momento que de fato elas não querem mais interagir, mas aquela pessoa que foi sempre muito ativa socialmente, que de repente o familiar percebe que ela está se isolando, é um fator importante a ser observado. Também hábitos de sono, quando são alterados, e hábitos alimentares, né? A maioria não quer comer ou começa a comer demais, e reclamações muito constantes, aquela queixa interminável, também são fatores que o familiar ou as pessoas próximas, os cuidadores, precisam estar atentos. É sinal de depressão se instalando ou se não já está instalada. Aí procurar um auxílio adequado. Nessa fase da vida, né, além da depressão, às vezes os idosos são acometidos por um tipo de demência, Alzheimer, esquizofrenia, isso agrava ainda mais o caso? Sim, essas patologias mentais, elas precisam ser cuidadosamente avaliadas por um médico especialista em terceira idade, porque nem sempre o familiar vai perceber estes sintomas de que existe uma patologia pré-existente. Por isso que em todas as fases da vida, mas principalmente na terceira idade, o acompanhamento frequente a um geriatra ou seu clínico geral, médico de confiança, essa pessoa será a primeira a perceber estes sinais de que uma doença já pode estar se instalando, né? E já procurar um tratamento, porque as demências, principalmente, elas têm uma necessidade de um tratamento muito intensivo, mas quanto antes forem detectadas, a chance de ter um melhor resultado é maior. E o que a gente pode perceber, assim, pelos dados, né, é que a pessoa que tenta suicídio uma vez está mais suscetível a tentar uma outra vez. Que atenção especial a família, os cuidadores, os amigos devem dar a essa pessoa que já tentou uma vez tirar a sua própria vida? O que deve prestar atenção, ficar de olho, assim? Sim, é imprescindível que a pessoa que já tenha tentado o suicídio, que ela receba um acompanhamento psicológico constante. A família precisa perceber que a pessoa tem esta necessidade de um acompanhamento porque ela já demonstrou essa tendência. Então, os mecanismos internos com que fazem com que a pessoa atente contra a própria vida, a pessoa já tem esses mecanismos ali desenvolvidos, falta só o gatilho. Então, a família precisa manter sempre esta pessoa em contato com psicoterapia, do tipo que a pessoa se identificar melhor, porque existem vários tipos de acompanhamentos psicológicos. Então, a pessoa que já tentou contra a própria vida, ela precisa sim estar em constante acompanhamento
psicológico, né, para que não ocorra. É só o acompanhamento psicológico e a atenção, o carinho da família também, imprescindíveis. Aqui, outros dados do Ministério da Saúde é que entre os anos de 2011 e 2016 ocorreram 48.204 tentativas de suicídio. Ao contrário da mortalidade, né? Porque tem um índice aqui que os homens concretizam mais do que as mulheres, né? Sim. O suicídio. 79% do total de óbitos registrados são do sexo masculino, mas as mulheres são as que mais tentam se matar, né? 69% do total registrados e 1/3 já fez mais de uma vez. Então a importância do que você estava falando, né, de cuidar esses sinais, de prestar atenção que se já fez uma vez está mais suscetível a fazer outras vezes, né? Também. Sim, a probabilidade de concretizar o ato, ela é muito grande para quem já tentou. Por isso que os familiares, os amigos, precisam encaminhar esta pessoa de algum modo, através do diálogo, enfim, fazer com que a pessoa perceba que ela será mais feliz procurando a psicoterapia, que não seja somente para tratar um problema, e sim para que ela se sinta mais feliz num todo, né? Porque ela busca o bem-estar, né? Importante também que o familiar, os amigos de alguém que já tentou suicídio, não tome assim, não aborde o assunto de maneira como quem estivesse julgando, né? Ai, tu não deves fazer de novo. A pessoa não pode se sentir assim, acuada, né? Ou com medo de estar agindo de maneira errada. É importante sempre conduzir pela maneira do carinho, da atenção e sempre sugerir que se ela procurar ajuda, ela será mais feliz num todo, não só por causa da tentativa de suicídio. Há uma meta da Organização Mundial da Saúde, a OMS, de redução de 10% no número de óbitos por suicídio até 2020, né? E para que isso seja atingido, diversas ações estão sendo planejadas, como a capacitação de profissionais, orientação para a população e até para os jornalistas abordarem, né, o tema, a expansão da rede de assistência em saúde mental nas áreas de maior risco, e o monitoramento anual dos casos no país e a criação de um plano nacional de prevenção do suicídio, né? O que mais que pode ser feito? As pessoas carentes, na sua opinião, né, que não têm tantas condições financeiras, elas estão mais suscetíveis porque não têm uma atenção necessária. Investir na saúde pública, né, para as pessoas com menos condições financeiras também é necessário? Com certeza. É por isso que eu vejo a necessidade tão urgente de políticas públicas, principalmente para os menos favorecidos na questão da saúde mental. Porque realmente é uma carência muito grande ainda da população, porque as pessoas que têm condições financeiras, elas muitas vezes por conta própria procuram um auxílio, enquanto que as pessoas menos favorecidas ainda estão aguardando por projetos, por políticas públicas que, na minha opinião, já deveriam estar em andamento, né? Para contemplar esse público da terceira idade que está vindo em grande número. Então, realmente, eu percebo que deveria partir o quanto antes das políticas públicas uma abordagem sobre saúde mental na terceira idade. Falando um pouco mais sobre o que levaria os idosos, né, a cometerem o suicídio, a gente já falou da aposentadoria, né? Falamos do isolamento social, das dificuldades nessa etapa da vida, das algumas patologias, né? Sim. E nisso, as dores, né, crônicas, as neoplasias malignas, estou com uma doença incurável, né? O alcoolismo também são agentes que acabam incentivando esse ato. Sim, as doenças, qualquer problema de saúde, quando é com alguém da terceira idade, ele se torna um agravante, né? Porque o envelhecimento natural por si só já é uma doença, é uma patologia para a qual a ciência ainda não tem uma resposta. Se além disso, o idoso, a idosa, ainda apresenta uma doença pré-existente, algo que dificulta a sua mobilidade,
a sua interação, enfim, a sua liberdade, a sua autonomia, essas doenças precisam sempre ser acompanhadas, obviamente, mas realmente é muito difícil para a pessoa que já está se sentindo triste, infeliz devido à idade, se sentindo só, muitas vezes desamparada, e ainda ter um problema de saúde, um problema físico. Por isso eu sempre atento muito aos amigos, cuidadores e familiares, as pessoas próximas, que tomem atenção sobre isso, porque muitas vezes a própria pessoa não tem mais o discernimento para perceber que está com muitos problemas. E a pessoa idosa, ela precisa ser ajudada, mesmo que ela não queira, porque muitos são teimosos e até aceitam aquilo como uma afronta à sua autonomia, querem sempre reafirmar, mas a família não deve nunca negligenciar, nem os amigos. Por mais que o idoso ou a idosa diga que não precisa, se você percebe que a pessoa está sim em sofrimento psicológico, procure ajuda para ela, ofereça ajuda e encaminhe de alguma forma. Prevenção sempre. Tanani, nós estamos chegando ao final, né, do nosso segundo bloco de conversa do nosso programa, Sim. Que hoje, encerrando, né, os comentários, sobre o Setembro Amarelo, que é esse importante mês em que a gente se discute mais, né? Sim. A questão da prevenção da vida, a luta contra o suicídio, né? Gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, não só para os idosos, né? Mas para todo mundo que de repente está precisando de algum apoio ou escutar alguma palavra, né? Neste momento. Sim, bom, a mensagem que eu deixo assim, a comunidade em geral, né? A gente fala sobre terceira idade. É importante que as pessoas que estejam por perto, os amigos, os cuidadores, como eu sempre digo, aquelas pessoas que têm mais condições de perceber, as pessoas mais proativas, que não deixem o idoso de lado, que sempre ofereçam ajuda, muito carinho e atenção para as pessoas da terceira idade, porque no resumo de tudo é o que mais falta, é carinho, atenção e planejamento nas políticas públicas para a terceira idade. Ok, eu te agradeço então pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, falando hoje então sobre os índices, né? E como podemos trazer mais conforto e mais carinho e acabar ajudando os nossos idosos. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada. O Vitalidade de hoje chegou ao fim, recebemos aqui no estúdio a psicoterapeuta e gerontologista Tanani Ledur para conversar sobre os altos índices de atentado contra a própria vida na terceira idade. Com essa entrevista, fechamos as atividades do Setembro Amarelo, mês de valorização da vida e contra o suicídio. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Sugestões de pauta podem ser enviados para o e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.